Você já imaginou um casal que, ao invés de se unir para o bem, decidiu conspirar contra Deus? Uma história real, registrada na Bíblia Sagrada, de um casamento marcado não pelo amor à verdade, mas pela busca de aparência e prestígio diante dos homens. Hoje, vamos falar sobre Ananias e Safira, um casal que fazia parte da igreja primitiva, mas que escolheu o caminho da mentira e pagou um preço alto por isso. Isso não é apenas uma história do passado. Ela é um alerta vivo para os nossos dias. O que leva alguém a mentir para Deus? O que acontece quando buscamos reconhecimento, mas não estamos dispostos a viver com sinceridade? Fique comigo até o fim deste vídeo e descubra o que essa história chocante nos revela sobre integridade, santidade e a sinceridade com que Deus trata o pecado. Antes de começarmos, te convido a se inscrever no canal se ainda não é inscrito, deixe seu like, compartilhe este vídeo e participe da oração. No final do vídeo estaremos orando por você. Nos primeiros capítulos do livro de Atos, vemos o nascimento da igreja cristã em Jerusalém. Era um tempo de unidade, poder espiritual e milagres. Os crentes viviam em comunhão, compartilhando seus bens para que ninguém passasse necessidade. Está em Atos capítulo 2, versículo 44 ao 45, e Atos capítulo 4, versículo 32 ao 35. Nesse ambiente de fé e generosidade, surgem dois personagens que protagonizam uma das histórias mais impactantes da Bíblia: Ananias e Safira. Quem eram Ananias e Safira? A Bíblia não nos dá muitos detalhes pessoais sobre o casal, mas sabemos que eles eram membros da igreja primitiva em Jerusalém. Eram casados. Está em Atos capítulo 5, versículo 1. E como outros discípulos, também possuíam propriedades. Sua presença na comunidade indica que, à primeira vista, pareciam comprometidos com a fé cristã. No entanto, o que eles fizeram revelou o oposto. O que chama a atenção é que Ananias e Safira agiram em total acordo. A decisão de vender uma propriedade e reter parte do valor não foi um erro individual, mas algo combinado entre os dois. Está em Atos capítulo 5, versículo 2 e Atos capítulo 5, versículo 9. Isso mostra que o casal tinha uma aliança, mas infelizmente essa aliança foi usada para enganar e não para honrar a Deus. O casamento, que deveria ser um espaço de edificação espiritual mútua, tornou-se uma parceria no pecado. Ananias e Safira eram proprietários de terras, o que indicava certo nível de riqueza ou estabilidade financeira na época. Vender uma propriedade e doar o valor à comunidade era um ato voluntário, não obrigatório. Está em Atos capítulo 5, versículo 4. Eles poderiam ter ficado com parte do valor, se tivessem sido sinceros. O problema foi fingir que estavam entregando tudo, buscando a aparência de santidade diante dos outros. Ananias entregou a oferta parcial aos pés dos apóstolos, como se fosse o valor total. Mas Pedro, cheio do Espírito Santo, confrontou-o. Por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Está em Atos capítulo 5, versículo 3. O apóstolo Pedro deixa claro que o pecado não foi apenas contra os homens, mas contra Deus. Essa frase mostra o quanto o Espírito Santo é uma pessoa divina, presente e ativa na vida da igreja. Ao ouvir as palavras do apóstolo Pedro, Ananias caiu morto instantaneamente. Está em Atos capítulo 5, versículo 5. Isso gerou grande temor entre os presentes. A morte repentina
não foi obra humana, mas uma ação direta de Deus, mostrando que ele não tolera o engano e a hipocrisia na sua casa. Era um tempo de pureza espiritual e o Senhor estava zelando por sua igreja recém-nascida. Cerca de 3 horas depois, Safira entrou sem saber da morte do marido. O apóstolo Pedro lhe perguntou se aquele era o valor total da venda, e ela confirmou a mentira. Está em Atos capítulo 5, versículo 8. Ao ser confrontada, ela também caiu morta e foi sepultada ao lado do esposo. Está em Atos capítulo 5, versículo 10. A repetição do juízo mostra que Deus não faz acepção de pessoas e que cada um é responsável por suas próprias escolhas, mesmo dentro do casamento. No contexto judaico do primeiro século, enganar publicamente os líderes religiosos era um pecado grave, mas mentir diante de Deus e da autoridade cristã, em plena manifestação do Espírito, era ainda mais sério. Deus estava formando a base da igreja e a disciplina divina serviu como exemplo de que a vida cristã exige verdade, arrependimento e santidade. A história de Ananias e Safira nos ensina que Deus não se agrada da hipocrisia espiritual. Não se trata apenas de dinheiro, mas da intenção do coração. O Senhor vê além das aparências. Ele busca um povo que o adore em espírito e em verdade. Está em João capítulo 4, versículo 24. Essa história é um alerta para todos que desejam andar com Deus. Sinceridade e integridade são indispensáveis. Ananias e Safira poderiam ter sido exemplos de fé e generosidade, mas escolheram a mentira. Que nós, em nossos relacionamentos, decisões e ofertas a Deus, possamos ser verdadeiros. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Está em Provérbios capítulo 9, versículo 10. E somente com corações puros podemos experimentar a plenitude da presença de Deus. Que essa história nos leve à reflexão e ao arrependimento, pois a graça de Deus é real, mas também é a sua santidade. Amém, meus queridos? Nesse momento, te convido a fechar seus olhos, se você puder. Quero orar por você. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos por tua palavra que é viva, verdadeira e transformadora. Obrigada por nos lembrar, por meio da história de Ananias e Safira, que o Senhor sonda os corações e deseja uma vida de integridade, verdade e comunhão contigo. Neste momento, oramos por fortalecimento espiritual. Renova a fé, a esperança e o amor em cada vida que ora conosco agora. Que o teu Espírito Santo venha avivar os corações e reacender a chama da santidade e da verdade. Oramos também, Senhor, por saúde física e emocional. Visita os enfermos, aqueles que estão nos hospitais, em casa ou enfrentando dores silenciosas. Toca com teu poder de cura, restaura os ossos, os órgãos, os sistemas do corpo e renova as forças como a da águia. Que toda enfermidade seja repreendida no nome de Jesus e que a tua paz envolva cada coração. Apresentamos também a vida financeira de cada pessoa. Pai, abre as portas de emprego, traz sabedoria na administração dos recursos, abençoa os empreendedores, os autônomos e todos os trabalhadores. Que haja provisão abundante, que não falte o pão de cada dia e que tudo o que fizermos prospere segundo a tua vontade. Colocamos os casamentos e as famílias em tuas mãos. Restaura os lares em crise, reconcilia corações feridos, quebra, Senhor, o orgulho e derrama perdão, que os casais vivam em amor, verdade e companheirismo, com Jesus no centro. Abençoa também os relacionamentos entre pais e filhos, que haja respeito, diálogo,
carinho e verdade familiar. Pai, restaura tudo aquilo que o inimigo tentou destruir. Restaura a saúde, a família, a vida espiritual e emocional. Que cada pessoa que ora agora sinta a tua presença trazendo paz, direção e nova vida. Que os corações sejam curados da mentira, da mágoa, da frieza espiritual. Sopra teu fôlego de vida sobre cada lar. E se alguém neste momento deseja entregar sua vida a Jesus, que ore assim: Senhor Jesus, eu te entrego minha vida. Perdoa meus pecados, escreve meu nome no livro da vida e guia-me pelos teus caminhos. Eu confesso que tu és o meu Senhor e Salvador. Amém. Amém, meu querido? Se você fez essa oração, seja bem-vindo à família de Deus. Procure uma igreja cristã, leia a palavra, ore e permaneça firme. Se essa mensagem falou ao seu coração, deixe seu amém aqui nos comentários e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveite agora. Clique em inscrever-se, ative o sininho para não perder nenhuma de nossas mensagens. E junte-se a nós nessa jornada de fé, oração e crescimento espiritual. Aqui você vai encontrar reflexões bíblicas, orações, estudos e palavras que edificam a alma. Sejam bem-vindos à nossa família na fé. Que Deus te abençoe poderosamente. E lembre-se, viver com sinceridade diante de Deus é o caminho para uma vida transformada. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo. E lembre-se, Deus é fiel para restaurar tudo aquilo que foi perdido. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Se assim Deus permitir, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.